para você. Acho que... Pronto, Eu falo tá de novo? Oi? Pode não, acho que não precisa. Pode falar, pode fazer uma parte resumida, Ju. Não precisa falar tudo de novo. Tá bom, então, boa noite todo mundo. A gente vai iniciar então a Semana da Diversidade. Aqui a gente tem a Julie Kay, o Enzo como convidados e aguardando a terceira convidada, que é a Mila. E agora eu vou passar a palavra para a professora Carla, que vai mediar a mesa dessa noite. Oi, gente, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para mediar essa mesa, né, de inauguração de uma semana de discussões tão importantes. E eu queria ressaltar o tema da noite de hoje, não é? Que é o racismo amarelo e suas atualizações, principalmente diante do cenário da Covid, né? E o que significou, né, esse recrudescimento do racismo amarelo, né, em função principalmente, né, em função dos negacionistas fascistas, como o Trump e como o Bolsonaro, né, que repetidamente, reiteradamente, reforçaram essa questão através das suas falas e através das suas atitudes. E eu queria reiterar a importância da gente falar sobre o racismo amarelo, já que aqui no Brasil, e aí eu estou pensando mais na nossa experiência em São Paulo, né, e etc., das poucas oportunidades que nós temos de debater este tipo de racismo. Né? Há uns 2 anos, mais ou menos, eu também fui convidada para participar de uma sessão de debate sobre o racismo amarelo em função de um debate sobre moda e etc. E agora é que eu estou tendo a oportunidade de fazer essa mediação de um debate que, para mim, parece fundamental, né? Já que quando a gente se debruça sobre esse assunto, a gente vê a quantidade de questões que a gente precisa resolver em relação ao entendimento do racismo e o quanto isso afeta os grupos, os vários grupos étnicos, culturais que nós temos no Brasil. Né? Então, eu acho que vamos ter uma noite muito importante de debates, né? com pessoas que estão justamente se debruçando sobre esse assunto diante desse recrudescimento, pessoas que estão escrevendo conteúdos e que estão ligados e vinculados a essa questão, né? Então, eu vou passar imediatamente a palavra, eu não sei quem quer começar, Julia ou Enzo? Quem começa? Por mim, tanto faz. Então, Assim, pronto, não Julie tenho... Pra mim começa. também tanto faz. Então, vamos fazer isso. Julie começa, Enzo vem depois. Vamos esperar a terceira convidada, mas então a ideia é que eles façam as falas e daí a gente abre para o debate, que eu acho que também vai ser bastante interessante. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, Julie. Muito obrigada, né, por você estar aqui e a palavra é sua. Oi, gente. Meu nome é Julie. Bom, e primeiro acho que eu queria dizer que estou muito feliz de ter sido chamada. Aliás, obrigada, Ju, pelo convite. Eu acho que é um tema muito importante e... Bom, sobre mim. Tá. Eu fiz parte da Malhação de 2017, que é a Malhação Viva a Diferença. E eu falo dela porque foi lá que eu comecei a pensar sobre como é ser um amarelo no Brasil e o que representa, né, o que eu, quanto pessoa amarela, represento nesse cenário todo. Mas, enfim, começando sobre como eu decidi, como eu aprendi mais sobre esse assunto. Na minha escola, eu estou no 3º ano do ensino médio, e no 2º ano a gente faz um projeto de monografia, que é tipo um TCC, só que você pode escolher o tema que você quer abordar. Então, pode ser qualquer tema. E eu escolhi um tema que eu queria saber mais sobre, mas que eu nunca tinha pesquisado, até porque eu não via muitas pessoas falando sobre, que foi sobre como que é ser uma pessoa amarela aqui no Brasil. E eu lembro que foi muito difícil na época, porque foi
na metade, assim, eu tive que decidir meu tema no começo de 2020. E como eu falei, eu não via muitas pessoas falando sobre o assunto. Na verdade, raramente, assim, muitas poucas pessoas falando sobre. Então, eu decidi que o tema da minha monografia, no final, ficou entender o termo perigo amarelo e analisar o seu uso na atualidade. E o perigo amarelo, para quem, assim, basicamente resumindo um pouquinho da minha monografia, é um termo que foi criado, né? Foi um termo criado em um contexto de imperialismo e foi um termo criado para afastar os amarelos, que são do Extremo Oriente, das demais etnias. Então, surgiu originalmente como um mecanismo, né, para justificar e explicar o imperialismo com os povos do Extremo Oriente. E essa ameaça da dominação do mundo europeu se personificou no perigo amarelo. Então, a monografia se baseou como esse termo, que surgiu num período totalmente diferente do que a gente está agora, ainda influencia as pessoas amarelas nos dias atuais. Enfim, aí eu fiz desdobramentos relacionados também às teses eugenistas e também ao fardo do homem branco, por exemplo, e como o mundo é visto de uma maneira que é visto diretamente sobre o olhar do Ocidente. Então, também tem o termo que é o orientalismo, por exemplo, que é como se tudo que a gente vê sobre o Oriente é uma visão do Ocidente. Não sei se deu para entender muito bem, mas que como a gente tem uma visão muito eurocêntrica das coisas que acontecem, e às vezes a gente nem se dá conta disso, pelo menos eu não me dava conta de como eu via as coisas muito pelo viés que não era, assim, era influenciado por outras visões eurocêntricas. E aí eu falei também sobre como esse termo chegou no Brasil num período em que era o fim da escravidão, em 1888, e por isso a mão de obra imigrante foi muito valorizada. Mas também eu estudei como era bem nítido que como os amarelos, eles eram vistos como os indesejáveis necessários, como a gente não era visto como a miscigenação que era desejada e que também nessa época tinha a ideia de homens fortes para um Brasil forte, e esses homens fortes teriam que ser do padrão ariano, ou seja, os brancos europeus, e como os asiáticos não eram vistos dessa maneira, mas que eles se instalaram aqui. E uma coisa bem interessante que eu pesquisei foi como isso era difundido para a sociedade, que na época era majoritariamente semi-analfabeta, e como isso foi transmitido por meio das imagens, por meio das revistas ilustradas, que mesmo quem era analfabeto conseguia ler aquelas imagens e perceber, enfim, difundir como os imigrantes amarelos nunca foram vistos, nunca foram integrados propriamente durante esse período. E aí também falei um pouco sobre o Estado Novo e como o projeto de nacionalização de Vargas influencia muito na perseguição e na não inclusão dos amarelos no Brasil também, e como isso depois se desdobrou para termos como, por exemplo, a minoria modelo, que é o que muitas pessoas talvez não conheçam, mas está muito presente no dia a dia de uma pessoa amarela. Então, minoria modelo é como chamam a minoria amarela, por exemplo, e colocam ela como um exemplo a ser seguido. Então, é assim, quando assumem que os amarelos conseguiram ter uma ascensão econômico-social sem nenhum tipo de assistencialismo. E quando você coloca esse grupo como exemplo, você também rebaixa outras minorias, o que é um outro problema desse termo. Mas também, esse termo também está muito relacionado com os estereótipos que são atrelados aos amarelos. Então, dentro desse conceito de minoria modelo, estão aquelas piadinhas que passam despercebidas no nosso dia a dia. Então, tá aquela coisa de que todo amarelo precisa ser inteligente, precisa saber matemática, ou que todo oriental, toda pessoa que é descendente, né, de povos do Extremo Oriente, que todo mundo é japa, que todo mundo tem todo mundo é igual, tudo isso se encaixa nesse termo da minoria modelo. E como isso reforça os estereótipos e também como isso afeta a personalidade das pessoas, assim, do povo amarelo. Pelo menos, assim, falando por conta própria, também de ser forçado, assim, eu preciso ser inteligente, porque todo
todo japonês é inteligente, então eu preciso ser porque isso tem que fazer parte da minha personalidade, sabe? É meio nesse sentido. E também como quando os amarelos, eles são muito pouco representados na mídia. E quando somos representados, é de uma forma totalmente estereotipada. Representando muitas vezes asiáticos como médicos ou como inteligentes certinhos, reproduzindo esses estereótipos que eu falei antes. E eu também fiz um estudo sobre as pequenas coisas que podem parecer pequenas para as outras pessoas, mas que é um avanço assim para a minoria amarela, que em 2017, na Malhação que eu participei, contou com a primeira protagonista amarela na TV Globo, que foi a Ana Hikari. Também teve... Pode ser, que nem eu falei, pode parecer pequeno, mas é uma coisa que você, enquanto pessoa amarela, se reconhece, você se vê em algum lugar, é muito legal. Tipo, eu acho que o primeiro filme que eu percebi que, assim, falei, nossa, tem uma pessoa que parece comigo, foi em Para Todos os Garotos que Já Amei, da Netflix, por exemplo, porque eu nunca tinha falado, nossa, essa pessoa parece comigo, sabe? E eu acho que demora muito tempo para perceber também o quanto, quando a gente fala de racismo amarelo, a gente está muito acostumado a falar sobre o racismo com pessoas negras, e por isso que eu também tinha muita receio de falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que eu demorei muito tempo para perceber que, assim, que eu não sou branca também, sabe? Que por mais que a gente não faça parte dessa minoria que é muito amplamente, assim, claramente discriminada, que o que as pessoas amarelas sofrem também é um tipo de racismo, porque as pessoas julgam e, enfim, nos colocam estereótipos que são ligados à nossa raça. Então, é um certo tipo de racismo, por mais que eles não se expressem das mesmas formas que se expressam com as pessoas negras. Isso também não quer dizer que a gente esteja desvalorizando o sofrimento de outras pessoas, mas é importante falar que esse racismo existe. E, bom, também falando um pouquinho mais, na minha monografia eu pedi muita ajuda para a Ju, então obrigada de novo, Ju, e também para a Ana Hikari, e elas me ajudaram bastante. E por isso que depois, nesse ano, quando ocorreram os ataques em Atlanta, as casas de massagem, que foi uma coisa que me chocou muito, porque eu pensei que podia ser qualquer pessoa naquela situação, sabe? Se fosse um parente meu naquela situação. Aí, para quem não sabe, uma pessoa invadiu a casa de massagem em Atlanta e acredita que esse crime e matou diversas pessoas, em sua maioria mulheres amarelas. E acredita-se que esse crime foi de cunho de viés racista, assim, por conta da raça da pessoa. E aí isso me tocou porque eu fiquei pensando que podia ser qualquer pessoa naquela situação. Podia ser minha mãe, podia ser minha tia, se ela estivesse lá. E por isso que a Ana Hikari, que estava comigo na novela, ela me chamou e falou assim, então, você não quer fazer um vídeo comigo? Porque isso, para explicar para as pessoas que é importante sim falar sobre essa pauta. E aí eu fiz esse vídeo explicando sobre como é ser amarelo, né, no Brasil. E eu usei bastante da pesquisa da minha monografia para isso, porque eu coletei vários depoimentos, conheci pessoas muito legais nesse projeto todo. E esse vídeo deu uma viralizada, e aí a Ana Hikari, que fez o vídeo, acabou dando uma entrevista para a Columbia University, e aí ela citou minha pesquisa. E aí foi por isso que eu dei uma entrevista para lá também, contando sobre como que o racismo, ele, com pessoas amarelas, aumentou na pandemia. E é muito nítido, assim, como que esse preconceito que era velado, que muitas pessoas não falavam, ficou muito explícito com a pandemia, sabe? Esse ódio que parecia internalizado ficou muito mais forte, muito mais nítido. E episódios, assim, que aconteceram comigo, por exemplo, no carnaval do ano passado, que eu tava com um grupo de amigos meus e ficaram gritando coronavírus pra mim, sabe? E são coisas que eu não sabia o que fazer, porque, como eu falei, não tinha muita gente que falava sobre isso. É por isso que eu acho muito importante a gente estar falando sobre esse assunto hoje. E, de novo, muito obrigada, Ju, por ter me convidado. E eu acho que é isso. Então, Julie, é a obrigada. minha vez, né? Isso, agora então eu vou passar a palavra para o Enzo, tá bom? Então, meu nome é Enzo. Na verdade, meu nome é Leandro Enzo, só que eu não gosto muito do meu primeiro nome, eu acho muito sério. Então, todo mundo me chama de Enzo. É, Eu passei a minha infância inteira sabendo que eu era uma pessoa amarela, mas eu
eu pensava que eu era uma pessoa branca, não sei, eu pensava que era ao mesmo tempo amarelo e branco, porque a discussão da luta antirracista sempre estava pautada nas pessoas pretas. Então, eu sempre pensei, na verdade, até 2018, mais ou menos 2017, que somente as pessoas pretas sofriam racismo. Então, sempre que eu via a minha mãe, por exemplo, falando, a gente também sofre racismo, eu parava para refletir e pensava que eu não sofria racismo de fato, porque a gente sofre as chamadas microagressões. Então, como a Julie bem falou, existe o mito da minoria modelo, em que quando eu, por exemplo, tiro uma nota baixa em geometria ou álgebra, falam que eu sou japonês do Paraguai. E quando eu tiro uma nota alta em matemática, em qualquer matéria de exatas, falam que eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, porque a inteligência ou o gene da matemática está em mim, sabe? Está nas pessoas amarelas. E eu paro muito para pensar assim, que se eu tivesse tido uma infância em que as pessoas amarelas fossem melhor representadas na mídia, eu teria me amado mais. Porque eu já parei vários dias quando eu era criança para refletir e eu ficava me questionando por que que eu tive que nascer descendente de japoneses. Se eu nascesse branco, se eu tivesse, desculpa, se eu tivesse nascido branco, teria sido muito melhor para mim, sabe? E é muito doido pensar sobre como o sistema atua, esse sistema tão racista, porque eles colocam as pessoas amarelas em uma caixinha da minoria modelo, em que toda pessoa amarela é boazinha, é quietinha, é submissa, é inteligente e tudo mais, enquanto as pessoas pretas são preguiçosas, não gostam de trabalhar, criando até uma rivalidade, não fazendo com que a gente reflita sobre a real origem do problema, que seriam as pessoas brancas, sobre como a branquitude impõe o seu poder sobre as pessoas racializadas, sobre as minorias. E puxando também o gancho, puxando um pouco o gancho sobre as microagressões, eu sofri a minha infância inteira, tipo, as pessoas sempre me chamavam de japa, quando eu tirava notas boas, como eu já falei, em matemática, falavam que não era mais do que a minha obrigação, então eu me incomodava com isso, sabe? Quando me chamavam de pastel de flango e eu não sabia como revelar, como falar sobre essas dores que eu sentia. E foi nisso que entrou o TikTok, porque eu conheci criadores de conteúdo como a Miwa, como a Bruna Tukamoto também, como a Sofia, e eu comecei a me sentir incluído, sabe? Eu comecei a sentir que a minha etnia tinha voz, uma voz que eu nunca tinha visto antes, um movimento social com o qual eu nunca tinha tido contato antes, e isso deixou meu coração um pouco mais acalentado. Nisso eu comecei a me engajar mais nesse movimento, comecei a procurar mais material, mais teses, dissertações para ler e entender um pouco mais sobre a origem desse problema. Nisso eu também gostaria de indicar um livro. Tem um livro muito bom para quem nunca teve contato com a luta antirracista amarela, se chama Matizes do Amarelo, a Gênese dos Discursos sobre os Orientais no Brasil, de 1878 a 1908. É do Rogério Dezen. É muito legal e ele traz várias histórias sobre como o racismo contra pessoas asiáticas amarelas se impôs na sociedade brasileira desde a época colonial. E também puxando um pouco o gancho do que a Julie falou, né, sobre aquele crime que ocorreu em Atlanta. É muito importante a gente questionar a origem, principalmente porque o cara que cometeu esse crime, esse homem, falou, eu não me lembro muito bem da frase, mas ele falava uma frase bem forte assim sobre pessoas amarelas, sobre mulheres amarelas especificamente, e é muito importante a gente refletir sobre essa luta, porque esse crime poderia ter sido evitado se anteriormente as pessoas tivessem mais informação, sabe? Porque as pessoas amarelas são muito invisibilizadas na sociedade e os estereótipos de pessoas amarelas são muito comuns, as pessoas simplesmente aceitam. Então, quando falam que uma mulher amarela é quietinha, ela é diferente das outras, tudo isso vai criando esses vão criando esses estereótipos mesmo que se difundem na sociedade de forma bastante fácil e que acabamos aceitando, mas a gente não deve aceitar esse tipo de coisa, não devemos aceitar esses estereótipos e o papel da nossa luta é justamente quebrar com tudo isso. Ah, eu gostaria também de agradecer pela oportunidade de estar falando aqui. Muito obrigado, Júlia. Oi, Enzo, obrigada. A Mila chegou, então agora eu passo a palavra para ela, tá bom? Oi, gente. Perdão pela demora, eu tive um imprevisto aqui.
Mas vou me apresentar, meu nome é Mila, eu tenho 20 anos, eu sou aluna de Relações Internacionais na FGV São Paulo, e na pandemia eu virei criadora de conteúdo. O meu conteúdo é muito voltado também para questões étnico-raciais amarelas, então a Ju acabou conhecendo meu trabalho e me chamando para estar aqui nessa mesa. Muito obrigada pela oportunidade, Ju. E puxando um pouco o que o Enzo e a Julie já falaram, eu acho que a gente não pode deixar real de citar o crime de Atlanta, porque eu acho que ele é uma amostra muito real e muito latente do que é o ódio contra pessoas amarelas. Que esse fetiche, esse ódio, eles andam muito ligados um no outro. O Enzo já falou, né, que ele disse uma frase muito forte, e a frase especificamente é que ele achava que aquelas mulheres amarelas, elas eram um vício sexual. Ele tinha que eliminar um vício sexual e ele escolheu especificamente aquela casa de massagem para entrar tirando e eliminar esse vício, que mostra que esse vício é intimamente ligado à raça, é intimamente ligado à etnia, e querendo ou não, esse crime, ele é a face mais extrema e mais violenta de uma coisa que a gente normaliza, que é a fetichização de pessoas amarelas. Eu fiz até um vídeo na época falando sobre isso, acho que foi um dos meus vídeos que viralizou, que a gente às vezes acha absurdo esse crime, a gente fala, nossa, muito triste, muito impactante, podia ter sido minha mãe, minha tia, minha avó, mas a gente esquece que o comentário de uma pessoa que fala, ai, eu queria muito namorar uma japonesa, ai, você é diferente na cama mesmo, você é tão quietinha, tão passiva, tão submissa, tem o mesmo pano de fundo, tem como fala, o mesmo contexto. Uma coisa está a 2 passos da outra, sabe? Então, como o Enzo falou, se a gente começasse a ter mais essas conversas, se a gente começasse a ter mais esse tipo de diálogo sobre o que é o racismo contra pessoas amarelas e o que é esse tipo de fetichismo racial que é tão perigoso, que se torna um vício sexual nas instâncias mais extremas, a gente talvez pudesse ter detectado esse crime antes, a gente talvez pudesse ter evitado que essas pessoas morressem, e a gente poderia ter evitado que, enfim, literalmente todas essas famílias fossem destruídas dessa forma. Cara, é muita coisa, acho que para a gente processar sobre isso. Quando esse crime aconteceu, eu fiquei muito abalada, porque a gente já estava naquele contexto de coronavírus, a gente já estava naquela questão de aumento de agressões contra pessoas amarelas por causa da pandemia, e esse crime, acho que ele veio para, enfim, na época, acabar totalmente com a minha saúde mental, mas acho que muitas pessoas amarelas sentiram, e como o Enzo já falou, a Julie já falou, a gente está acostumada a não ter esse tipo de dor, porque, enfim, com a gente o racismo é muito pautado em cima das microagressões, ele é muito pautado em cima de um comentário desagradável, ele é muito pautado em cima de um estereótipo que botam em cima da gente, que também é destrutivo, mas a gente não está acostumado a ver as pessoas da nossa etnia a serem brutalmente agredidas ou brutalmente assassinadas na televisão, brutalmente agredidas por causa dessas coisas do racismo. E esse crime, assim como a pandemia, eu acredito particularmente que lembrou muitas pessoas amarelas que a gente também é um povo racializado. Lembrou muitas pessoas amarelas que a gente, apesar de ter inúmeros privilégios e inúmeras coisas que são importantes voltadas ali para a gente ainda é um povo racializado e a gente não é uma pessoa branca, sabe? Então, acho que é isso que tem para falar agora no começo. Mas, enfim. Oi. Ligou? Ah, pronto. Eu não sei por que eu estou aparecendo preto e branco junto com vocês aqui. Que eu estou me vendo aqui. Enfim, muito obrigada
por essas falas, Julie e Enzo. Eu queria, então, falar algumas coisas e aí já abrir, né, para o nosso debate. Em primeiro lugar, eu acho que, como eu disse no começo, quando eu estava aqui abrindo a nossa mesa, eu acho que um debate como esse, gente, é muito importante, porque o que é que acontece, basicamente, e aí eu posso falar para vocês, fundamentalmente, da minha experiência como feminista, né, que é o meu trabalho, e como quem trabalha muito com as teorias decoloniais, né, desde sempre. E aqui, nos nossos debates, ao contrário do que acontece em outros países da América do Sul, mas da América Central e do Norte também, tá? A questão das mulheres amarelas está colocada, né? Se debate, pelo menos desde os anos 80, no feminismo decolonial, o lugar que as mulheres indígenas, que as mulheres amarelas, que as mulheres latino-americanas têm, né, no contexto geral de uma sociedade, por exemplo, como a dos Estados Unidos. Né? E é por isso que, no feminismo fora brasileiro, tá? Nesse caso, a Maria Lugones, que é uma autora importante, infelizmente falecida no ano passado, subitamente, no contexto da discussão é que elas se chamam de mulheres de cores, justamente por causa dessa palheta de cores que o eurocentrismo inventou, né? Que coloca, então, o branco, o negro, o amarelo e o vermelho e o azeitonado para os mestiços indígenas. Tá? Então, essa ideia, né, de você ter cores para definir as etnias do império e do colonialismo, né, e que, portanto, racializou as etnias, além de tudo, coloca na cultura europeia a cor branca, justamente porque essa é a cor universal, é a cor onde todas as outras cores cabem. Vocês estão vendo como esse processo é perverso? Tá? Justamente porque a cor branca é aquela que absorve todas as outras cores, né? Dentro desse pensamento de colorir numa palheta, né? Aquilo que vai ser o racismo científico, o racismo cultural, que passa, então, a imperar a partir, fundamentalmente, do século XIX, como uma maneira de dizer que alguns são mais humanos que outros. Né? E no contexto das amarelas, é sempre importante lembrar que você vai ter, no caso de sociedades patriarcais, racistas, né, coloniais, imperialistas e etc., um monte de estereótipos que vão nascer daí, né? Junto com a questão que é sempre, sempre política. Então, vocês pensem aqui comigo uma coisa, sem a gente pensar, pensando no contexto da Segunda Guerra Mundial, ou melhor, no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Quando você vai ter inaugurado, digamos assim, toda a temporada de guerras anti-imperialistas, nas quais a Guerra da Indochina, depois Vietnã, e depois, e dentro desse contexto, China e Coreia, vocês têm aí o perigo amarelo colocado. Quer dizer, se acontece uma coisa que é a Segunda Guerra Mundial, na qual o Japão sai vencido, né? Ao mesmo tempo em que você vai ter toda a intervenção estadunidense no Japão, que vai também gerar protestos enormes em relação à cultura japonesa. Tá? Das pessoas japonesas que vão, como o Mishima, praticar o harakiri contra a ocidentalização da cultura. Tá? Você tem uma resistência cultural e uma discussão a respeito do problema amarelo, né, ou do perigo amarelo, que está colocado num contexto, gente, de profundas guerras, de acabar com o império, com o imperialismo, né? Que justamente começam com as populações das que vão ser, na sequência disso, ex-colônias francesas, né? E depois todo o embate em relação ao Vietnã, sem falar em Mao Tse-tung,
sem falar em todas essas questões. Então, do mesmo modo que a gente pensa na Guerra Fria, que também vai ter o seu início no pós-guerra, Segunda Guerra, o perigo amarelo nasce no mesmo momento. Então, os estereótipos eles precisam estar sendo colocados o tempo inteiro, porque o perigo são dois perigos que o Ocidente vai inaugurar na pós-Segunda Guerra: o perigo amarelo e o perigo vermelho. E aí não pelos indígenas, mas pela União Soviética. Né? Então, eu acho que essa é uma questão sempre que a gente tem que localizar esses momentos, como as ondas que a gente faz no feminismo, no qual os perigos são colocados e estereótipos são lançados. Né? Então, essa é uma questão que eu queria ressaltar, né, para o nosso debate, que me parece importante, e tudo que acontece com o final da Segunda Guerra e a derrota japonesa. Aqui no Brasil, nós temos um excelente livro do Fernando Moraes, O Corações Sujos, né? E tem o filme também. O filme eu não vi, eu li o livro na época que saiu, mas que eu acho que também é bacana da gente ver uma grande pesquisa, né? Fora o próprio Centro de Cultura Japonesa que nós temos na USP, né? Há muitos anos e tudo isso. Bom, esse era um debate que, né, eu só queria colocar para a gente não perder de vista o que vai acontecer. Mas tem um segundo momento de recrudescimento do perigo amarelo, que vai ser o momento no qual você vai ter a ideia na economia de que os tigres asiáticos vão mandar no mundo. Né? Com isso, você vai ter, por exemplo, no cinema, um filme estrelado pelo Michael Douglas e dirigido pelo... Esqueci o nome, gente. Mas o nome do filme é Chuva Negra. Nossa, esqueci totalmente o nome do diretor, mas vocês podem olhar aí rapidinho no Google. Né? Você começa a ter um inimigo, você troca de inimigo no cinema, deixa de ser o soviético e passa a ser a Yakuza. Né? Então, você começa a criar também na mídia uma coisa do perigo amarelo já vinculado a máfias. Ridley Scott. Obrigada, Fred. Que na época que o filme saiu, se falou muito a respeito desse recrudescimento, né, em relação às culturas do Extremo Oriente. Né? E junto com isso vinha, lembrando, né, isso que, ou melhor, sublinhando isso que Julie e Enzo falaram bastante, com uma pesquisa, gente, que virou um livro tipo muito macabro, que se chama A Curva do Sino. A Curva do Sino, The Bell Curve. Ele foi traduzido para o português, porque o livro fez um puta de um sucesso no planeta Terra. Esse livro ele tinha como função fundamental, essa pesquisa de horror, fazer com que o governo estadunidense retirasse dinheiro de política pública para a educação, e que consistia no seguinte argumento: as pessoas asiáticas são mais inteligentes do que as pessoas brancas, que são mais inteligentes que as pessoas negras. E que, portanto, não adianta você gastar trilhões de dólares na educação de pessoas negras, porque elas são geneticamente, blá, 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 menos preparadas para o raciocínio intelectual do que as pessoas brancas. E as pessoas asiáticas são melhores para o mundo tecnológico do capitalismo do que as pessoas brancas. Esse livro está traduzido, vocês não vão comprar esse lixo, é só para vocês terem essa referência, tá? Porque foi um livro que fez um sucesso alucinante e que só reforça isso que Julie e Enzo dizem, que eles estão escutando até hoje, né? Mas que tinha a ver com toda essa questão que estava ligada ao aumento das relações econômicas dos países do Extremo Oriente com os países do centro europeu e, evidentemente, também estadunidense. Né? E, claro, gente, a China
cada vez mais desenvolvendo seus planos econômicos para poder ter a economia que tem hoje. Então, a gente tem essa questão colocada que, evidentemente, em cada país ela vai aparecer de um jeito, né? E que, no Brasil, a gente discute pouco isso que vocês estão falando. E, do meu ponto de vista, nós temos que discutir muito, né? Por quê? Porque o primeiro passo, viu, pessoal, vai ser sempre esse, o letramento racial, ou seja, racializar a discussão, né? Racializar essas culturas no sentido de entender o que essa paleta de cor proporcionou para a cultura dominante. Né? O que esse tipo de estereótipo, né? Como da minoria, como é que vocês falaram, gente? Da minoria modelo, né? O que essa questão da minoria modelo pode significar em termos da dominação? Eu fico pensando, por exemplo, no caso da minoria modelo, eu fico pensando o lugar que os chineses ocupam na cultura europeia. As pessoas têm ódio de gente de lojinha de chinês. Eu costumo ir, antes da pandemia, né? Eu costumava ir bastante para a Espanha, por trabalho, né? Por congressos e tal. E as pessoas morrem de raiva. Esses chineses ficam tirando emprego da gente, esses chineses vêm e monta as lojinhas, esse chinês não para de trabalhar. Gente, não tem uma fala que não seja racista, não tem, não existe isso. Tá? E mais, aqui eu estou dando esse exemplo da Espanha, né? Muitas das pessoas que vieram da China para a Espanha já vieram há 30 anos. E, portanto, seus filhos e filhas que têm a idade de vocês já são espanhóis e têm o castelhano como primeira língua. E no último congresso que eu fui, né, que eu estava numa mesa de antropologia feminista, né, muitas das pessoas amarelas falavam isso, assim, as pessoas perguntam, você fala a minha língua? Ela fala, claro, eu nasci aqui. E que isso aumentou. Ou seja, gente que já nasceu, gente que já tem neto, portanto, filho e neto nascidos na Espanha, né? Então, por exemplo, mulheres mais ou menos da minha idade estão vendo aumentar muito isso de dizer: você fala minha língua? Ou volta para a sua terra. Eu falo, não, mano, minha terra é aqui, porra. Né? E aí, esse nosso debate aqui está pensando nessa questão ampla. Eu fico imaginando, né, se num país abertamente anti-amarelos, digamos assim, o que não pode e não deve ter acontecido no cotidiano dessas pessoas, né? Exatamente porque a gente não faz um debate como esse que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Por isso que eu acho que é tão importante, porque a gente, no Brasil, de maneira geral, a gente se perde no meio de tantas questões de racismo. Mas, pessoal, de maneira geral, o racismo é sempre isso, é entender o outro, né? O absoluto outro sem reciprocidade. Ou seja, a ideia da minoria que nunca é tão humana quanto eu, e, portanto, merece menos direitos. Né? Todo esse debate, né, que é preciso a gente fazer, né? Até porque, cada vez que você vai ver um programa de televisão, você tem que tomar cuidado pelo nível de estereótipo que pode aparecer. Outro dia mesmo eu estava vendo uma reportagem que ficou sobre mulheres japonesas, que ficou entre a geisha e os cafés onde as moças vão vestidas com roupa de uniforme escolar. Né? Não houve, em 45 minutos de programa, nada, nenhuma vírgula sobre o que a mulher japonesa estuda, o que ela faz na universidade, né? Qual é o lugar no mercado de trabalho que elas ocupam. Nada, gente.
E um programa feito assim, meia hora antes da pandemia começar, né? Então, eu sei que ainda existem as escolas de geisha e eu sei sobre os cafés, esses. Agora, sobre a condição da mulher japonesa, sobre a condição, eu não sei nada, né? Então, só para poder encerrar e abrir o debate, nós estamos ainda, aqui no Brasil, há anos-luz de fazer um debate racializado, como a Mioa falou, né? Sobre essas questões, tanto das mulheres, que é o que eu posso falar mais, né? Por causa da minha vida, né? E essa questão, né, como o Enzo colocou muito bem, né, de que ele era amarelo e branco, né, e de quanto que ele se tornou amarelo, né, só para poder terminar, e fazendo, né, essa referência a Simone de Beauvoir, ninguém nasce amarelo, se torna amarelo, ninguém nasce preto, se torna preto, ninguém nasce mulher, se torna mulher. Tá? Justamente porque a construção social que vai me moldando, chega uma hora que, como o Enzo, cai a ficha e percebe o racismo. E aí ele se tornou amarelo. Aí ele racializou o debate. Né? E aí, gente, depois que a gente faz isso, não tem volta atrás. Viu? Quando a gente percebe e a ficha cai, né, de que você é uma minoria absolutamente outra, sem reciprocidade, não tem como, sabe, desver o botãozinho, não tem. Né? E é por isso que eu espero que esse seja o primeiro de muitos debates que a gente possa fazer sobre as racializações necessárias aqui no Brasil e dentro da nossa universidade. Né? Então, de novo, eu queria agradecer, né, a vocês três e agora abrir o debate para o pessoal que está aqui nos assistindo. Bom, gente, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode, é o momento de tirar dúvida, de conversar com os convidados, e depois a gente vai passar o vídeo que a Julie comentou para a gente, para vocês verem. Inclusive a professora, se tiverem coisa... A Laura perguntou aqui, vocês três, inclusive a professora Carla, reforçaram muito a ideia de que devemos falar cada vez mais sobre o racismo amarelo. E justamente por conta da pandemia, tem se falado mais sobre isso, e por isso vocês acham que essa iniciativa amenizou o preconceito que vivenciam? Vamos lá, gente, quem começa? Vai, Julie, você está com cara de quem quer começar. Eu acho que é uma pergunta bem complexa, assim. Eu não sei se amenizou o preconceito em si, mas eu acho que conhecendo outras pessoas e vendo o que elas passam, passou a ser uma coisa amenizar de certa forma de pensar assim, não sou só eu, sabe? Não tô sozinho, não é uma coisa que eu vivo que é exclusiva a mim, sabe? Quando eu tava fazendo minha monografia e eu procurei depoimentos de pessoas amarelas, eu fiquei foi quando eu percebi, assim, que eu pertencia a um grupo, sabe? Que as coisas que eu vivi a minha vida toda e que ninguém falava sobre, realmente são sentidas por outras pessoas e por isso que é importante falar. E até o Enzo recomendou um livro, eu queria recomendar um também, que na verdade é uma revista em quadrinhos, que quando eu estava fazendo minha monografia, eu tive contato com muitas outras, assim, pessoas que estão nesse movimento, que é esse aqui, ó, que chama Criança Amarela, e ele é do Monge Han, e foi assim, dos materiais que eu vi que eu fiquei... Quando eu vi, eu fiquei, meu Deus, sabe? Quando eu me identifiquei na hora, assim. E ele é um ilustrador amarelo, que é Criança Amarela, é um quadrinho sobre ser amarelo e brasileiro. E eu acho que é muito legal, porque quem não sabe muito, nunca viveu, não sabe como é ser amarelo, eu acho que é um livro que é curtinho, ele é muito fofinho, assim, ele é todo ilustrado e mostra bem o que as microagressões que a gente vivencia assim, durante a nossa vida. Então, eu acho que é meio isso, de também reconhecer, tem um momento da sua vida que você reconhece que você não é branco,
E eu acho que essa parte que, assim, você começa a analisar as coisas de outra maneira, sabe? De que você não sofre a violência explícita como a minoria negra, mas que você também não é branco. Então você tá ali, né? Eu ficava meio tipo, o que sou, onde estou? E aí eu acho que com esses debates você se encaixa num grupo. E eu acho que essa sensação de você pertencer a alguma coisa, sabe? Um grupo, é muito bom, assim. É isso. Eu concordo com tudo que a Julie falou, né? Assim como ela disse, as pessoas amarelas são muito invisibilizadas no corpo social, e isso faz com que a gente tenha uma crise de ansiedade, não, uma crise de identidade, assim. Porque desde pequenos nós já sabemos, sou descendente de japoneses, então eu sou uma pessoa amarela. Mas a gente nunca para analisar as consequências de tudo isso, como as microagressões se impõem pra gente desde a escola, desde quando a gente é pequeno. E aqui sobre a pergunta, né? Se amenizou, se essas discussões que têm surgido ultimamente amenizaram o preconceito. Na minha opinião, o problema é muito mais estrutural para ser resolvido assim de uma forma tão fácil. Ainda mais porque existem várias pessoas que não acreditam no racismo em geral, sendo que as pautas sempre foram bastante. Os holofotes das pautas sociais, das pautas da luta antirracista, sempre foram muito as pessoas pretas. E essas pessoas que não acreditam no racismo contra pessoas pretas vão acreditar muito menos no racismo contra pessoas amarelas, né? Porque para eles, amarelo é a mesma coisa que branco. E ainda tem aqueles que vêm com a conversinha de que pessoas amarelas ainda tem benefícios, porque a gente sempre é tido como inteligente, como pessoas que têm dinheiro e tudo mais. Então, na minha opinião, não amenizou, mas aquelas pessoas que já estavam abertas a se desconstruir, desconstruíram mais. Porque eu mesmo tenho alguns amigos, né? Na real, o meu grupo de amigos da escola é bem militante, e a gente sempre discute esses assuntos. Então, eles se desconstruíram mais, mas esses pequenos casos não vão mudar um problema que tem ocorrido há tanto tempo no Brasil e no mundo. Eu concordo com o Enzo nesse sentido, mas eu acho que a pandemia ela trouxe um ponto que era impossível a gente não falar sobre. Tinham todas as pessoas sendo agredidas na rua, essas pessoas que, na sua grande maioria, eram pessoas de terceira idade ou crianças sendo agredidas na rua, principalmente no mundo europeu. A gente teve vários casos e chegou num ponto que a gente não consegue mais não falar sobre isso. E esse já era um trabalho que, principalmente, o Movimento Amarelo aqui no Brasil já vinha fazendo há algum tempo. A gente já vinha tentando falar algumas coisas. Esse assunto tinha acabado de sair da academia, ele já era um pouco falado na academia, mas ele estava entrando nas conversas do dia a dia, entrando mais para o público geral. E a pandemia veio como uma coisa assim que é impossível agora não falar sobre. E então a gente está tendo mais esses diálogos, não por uma abertura necessariamente da sociedade para falar desse assunto, mas por uma questão de que agora cara, só não vê quem não quer, sabe? Agora as questões são muito mais colocadas explicitamente principalmente para pessoas brancas que não sofrem esse tipo de coisa. Agora as pessoas têm que enxergar isso de alguma forma, e é muito mais difícil negar que existe um preconceito, é muito mais difícil negar que existe uma discriminação. E a partir dessa violência que é tão explícita, dessa agressão sem sentido, a gente começa a fazer o trabalho de também mostrar as agressões menores, também mostrar as microagressões que também são distortivas e que uma coisa está interligada à outra, uma coisa se encaixa na outra. Então, a gente também tem que ter esse trabalho de mostrar, principalmente para as pessoas brancas, que o estereótipo que ela tem em relação a pessoas amarelas, ele serve para construir e culminar nessa agressão. Tem um comentário no chat também. Peraí, que agora meu mouse travou. Então, do Frederic, ele fala: acho importante incluirmos no debate a questão LGBTQIA+, amarela, no qual o preconceito é mais um fator nessa violência racial. Não sei bem se foi uma pergunta, eu acho que foi mais uma afirmação, né? Mas eu concordo, sim. Ainda mais porque sempre que falam de pessoas amarelas, eles impõem muito a heteronormatividade. Acham que toda pessoa amarela é hétero e cis. Acontece muito mesmo. Eu acho que acontece demais, Enzo.
né? Quando a gente faz o debate, por exemplo, sobre pessoas trans, como você está se referindo, né? Dificilmente as pessoas amarelas estão incluídas no debate. Há, sim, uma invisibilidade muito grande em relação às questões LGBTQIA+, dentro dos debates do racismo, né? Nas questões LGBTQIA+, dificilmente alguém fala a respeito disso no caso das pessoas amarelas, gays, lésbicas ou pessoas trans, né? Há uma invisibilidade alucinante, né, sobre isso. Mas é alucinante mesmo, assim. Gente, se tem uma coisa que eu faço na vida é banca, viu? De mestrado, doutorado, jamais, e muitas sobre questões LGBTQIA+, muitas, muitas mesmo. Nunca participei de uma banca que tratasse dessas questões entre essa população, por exemplo. Nunca. Né? Eu não sei dizer para vocês quantos estudos, se é que tem um estudo com esse recorte. Mas é assim, a grande ausência do debate, viu? Eu acho que para pessoas amarelas, principalmente, a gente tem muita dificuldade de aceitar que elas façam parte ou que elas estejam inseridas em qualquer coisa que desafie a cis-heteronormatividade, muito por causa da questão do mito da minoria modelo. O mito da minoria modelo está ali para colocar que a gente é uma etnia, né, muito passiva, muito comportada, quietinha. Então, nunca acreditarem que existem pessoas amarelas LGBT é mais uma dimensão daquele comentário, tipo, nossa, achei que você era mais quietinha. Nossa, mas você tem a tatuagem, tem um piercing, aí você é japonesa do Paraguai. Então, são todas essas questões que existe muito essa dificuldade de enxergar uma pessoa amarela para fora dessa heteronormatividade. E isso, na minha cabeça, não faz o menor sentido, porque na grande maioria dos países do leste asiático, na grande maioria dos países colonizados, na realidade, a relação dessas pessoas com o gênero e com a sexualidade era muito diferente antes do colonialismo, era muito diferente antes do contato com o Ocidente, e querendo ou não, o gênero binário, a forma como se estrutura o patriarcado no Ocidente e, além disso, a heteronormatividade ocidental, elas são, como tipo, já o nome já fala, uma construção do modo de vida ocidental. E quando a gente impõe isso nas sociedades, a gente, querendo ou não, força uma coisa que não é natural, entre muitas aspas, daquele ambiente, que não é natural, na realidade, de lugar nenhum. E depois que o colonialismo acaba, depois que esses lugares atingem independência, tem muito esse discurso de que os países do Oriente eles são menos progressistas, que eles são muito conservadores, que é porque os asiáticos têm a cabeça muito fechada, mas quando na realidade todas essas questões foram imposições do colonialismo que ficam de resquício. Se vocês pesquisarem, a grande maioria dos países do leste asiático, a grande maioria dos países asiáticos tinha expressões de gênero e expressões de sexualidade que eram muito diferentes. Aí eles tinham, muitos países tinham o que eles chamam de terceiro gênero, ou tinham um comportamento homossexual amplamente aceito em algumas camadas sociais. Então, a gente falar que a gente espera a heteronormatividade dessas pessoas também é uma mentalidade muito colonial, também é uma mentalidade muito imperialista da nossa parte. Oi, pessoal. A Giovana deixou uma pergunta aqui no chat. E a pergunta... Nossa, calma que não tá subindo. Subiu. A pergunta dela ela queria que vocês comentassem sobre o fato de a maioria dos casos acontecerem no espectro das microagressões e se isso dificulta ou não a questão como uma questão pública para que exista um mecanismo institucional para tratar do assunto. Pelo que entendi, Giovana, se estiver errado, me corrija, por favor, mas essas microagressões, elas são relacionadas a xingamento, seria algo um pouco mais não tão físico, e isso dificultaria uma atitude punitiva da polícia, por exemplo, enfim. Se for esse o caso, ela está pedindo para vocês comentarem sobre.
Além disso, o Frederick também indicou um livro aqui no chat, O Belo Caminho, a história da homossexualidade no Japão. Então, só para reforçar essa indicação, que acho que é legal para a gente. Sobre a pergunta, né, sobre que ela pediu para a gente comentar um pouco, realmente, como o Enzo e a Mia estavam falando, a gente passa por muitas microagressões, e eu acho que isso é uma das coisas que me fez pensar sobre se existem racismos, no plural, porque acho que a gente tende muito a associar racismo a só preconceito com pessoas negras, e eu acho que sim deve dificultar o fato de não ser explícito essa violência e sim ser velada com essas microagressões, dificulta sim a gente ver isso como, e principalmente acho que reconhecer que isso é um racismo, mas quando aconteceram os casos nos Estados Unidos de agressões assim tão explícitas e tão notoriamente ligadas a preconceitos ligados à raça, eu fiquei pensando que não devia precisar ter uma violência tão explícita, assim, tão na nossa cara, que é ligada à nossa raça. Não devia ter a gente não devia precisar ter esse ato, essa violência, esse crime, para a gente discutir sobre esse assunto e para a gente reconhecer que existem, sim, outros tipos de violência. Então, eu acho que sim, muito esse fato de ser velado e das pessoas não reconhecerem, primeiro como o racismo amarelo, dificulta, sim, eu acho que a gente tem medidas para que esse racismo diminua, e por isso que eu acho que falar sobre esse assunto, de novo, é muito importante. Eu acho que, assim, de certa forma, além de muito do racismo com pessoas amarelas estar pautada nas microagressões, mas isso é o que a gente sabe das nossas próprias experiências, isso acho que é o que a gente pode falar das nossas próprias experiências, mas não existe pesquisa sobre isso, não existe um estudo quantitativo sobre isso. Então, a gente não consegue nem dimensionar que tipo de impacto isso tem no mundo material, porque a gente tem correlações, a gente tem estudos nem tão estudos assim, né, mas a gente tem mais questões qualitativas, mas a gente pouco tem dados sobre o assunto porque ninguém pesquisa sobre. Eu acho que ele é um assunto tão pouco falado que ninguém busca fazer uma pesquisa de qualidade sobre isso. Os poucos dados que a gente tem, muitas vezes eles nem são do Brasil, mas a gente já consegue dimensionar que existe sim um impacto real no material, e eu acho que essa falta de disponibilidade de dados também impacta muito na nossa construção institucional, sabe? Impacta muito para construir soluções que também partam do material. Por exemplo, os dados que a gente tem já são bem alarmantes. Por exemplo, tem uma pesquisa de 2015 nos Estados Unidos que mostra que meninas amarelas de 15 a 25 anos de idade, mais ou menos, são um dos principais grupos de risco para suicídio. E a hipótese que se tem é que isso esteja intimamente ligado não só com o mito da minoria modelo, mas também com os estereótipos sexuais que envolvem ser uma mulher amarela. Além disso, também existe o dado que fala que mulheres amarelas são um dos principais alvos para tráfico sexual e escravidão sexual ao redor do mundo. O que, novamente, também levanta uma questão sobre mulheres amarelas vistas como um fetiche sexual. E, por último, mais ou menos importante, também aquelas pesquisas super importantes sobre o site de pornografia, sobre quanto mulheres amarelas são pesquisadas nesses sites de pornografia, que, novamente, levanta o debate sobre fetiche sexual. Então, eu acho que a gente não consegue nem ter certeza se as nossas agressões são exclusivamente ou majoritariamente no campo das microagressões, porque a gente não tem dados, a gente não fala o suficiente sobre isso. A gente fala que ele está muito pautado em cima das microagressões porque é o que a gente sente na pele todos os dias. É o que a gente conseguiu conversar sobre como um grupo.
mas a gente ainda não parou para sentar e falar se as nossas questões de saúde mental têm a ver com a nossa etnia, a gente não parou para pensar sobre as nossas questões com sexo, intimidade, tem a ver com a etnia, então acho que falta um pouco isso para a gente ter uma resposta correta para essa pergunta. Tem mais uma pergunta no chat, do Vitor. Considerando a existência de alguns países com regimes socialistas em construção socialista na Ásia, como China, Laos, Coreia Popular e Vietnã, vocês enxergam uma relação entre racismo amarelo e anticomunismo? Oi, gente, então eu vou responder. Eu vejo sim, viu? Essa relação é uma relação antiga, né? É uma relação que, como eu, né, tentei mais ou menos falar para vocês, é uma relação que está colocada no mundo, pelo menos, como pauta, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, tem sim, né, essa relação, né? Sem dúvida nenhuma. Só para responder aí, vocês... Eu concordo com a professora, eu acho que, querendo ou não, o perigo amarelo tem muito a ver com o comunismo, tem muito a ver com esse medo do anticapitalismo que está colocado ali nesse momento do pós-Segunda Guerra. Enfim, quando a gente começa o pós-Segunda Guerra, tem todas as guerras de independência, todas as revoluções no mundo colonial, e querendo ou não, a ideologia socialista, a ideologia comunista, ela está presente na grande maioria, ou uma boa parte dessas independências. E rola um medo da Ásia se tornar comunista, rola um medo de os Estados Unidos perder aquele campo de influência, perder aquele lugar que ele julga importante para os seus interesses geopolíticos e estratégicos. E quando a gente pensa na questão do mito da minoria modelo, se tem muito essa ideia de que as pessoas amarelas, elas são muito inteligentes, mas elas são passivas. Então, isso também colocaria elas como muito suscetíveis à manipulação, muito suscetíveis a absorver uma ideologia que não necessariamente é vista como correta. E essa é uma ideia muito difundida pelas potências capitalistas da época, principalmente para os Estados Unidos, para dizer que as potências asiáticas, os países asiáticos estavam muito suscetíveis ao comunismo, eles estavam muito suscetíveis a serem dominados por essa ideologia que, querendo ou não, ameaça a hegemonia dos Estados Unidos naquele momento. Então, sim, com certeza é uma construção. E o perigo amarelo também tem a ver com expansionismo, né? Tem a ver com esses países de maioria amarela dominarem o Ocidente, dominarem a Europa, dominarem os Estados Unidos, dominarem os outros países. E o comunismo também tem a ver com esse expansionismo, tem a ver com a expansão da ideologia comunista. Então, acaba que uma coisa casa com a outra e só contribui para associar o racismo anti-amarelo ao anticomunismo. Eu estava aqui procurando uma imagem, puxando um gancho um pouco do que a Mila falou também, sobre o perigo amarelo e tudo mais, isso está relacionado ao anticomunismo, né? Até pela forma pela qual representavam as pessoas chinesas na mídia, e toda essa forma de representação na mídia tem impacto até hoje para a gente, nas nossas vivências. Aí ficou um pouco ruim a imagem. Deixa eu ver. Não sei, eu acho que eu devo diminuir a luminosidade. Eu tenho essa imagem aqui, Aqui, eu ó. acho também. Essa aqui, Ah, não tem é? aí? Sim, essa mesmo. Esse é um grande exemplo do perigo amarelo e de como essas representações estão diretamente relacionadas ao anticomunismo. Pessoal, só explicando aqui para vocês, encerramos o chat para as perguntas por conta do tempo, então teremos mais 3, e aí depois vai passar o vídeo e a gente encerra. Mas tem a pergunta da May aqui no chat, é mais uma dica, ela queria perguntar, que é uma coisa que ela tem pensado frequentemente, e ela
estava tentando se achar nos lugares e sempre teve amizades com pessoas não amarelas e se sentia deslocada. E ela queria saber a opinião de vocês sobre procurar fazer parte de lugares em que há mais pessoas amarelas ou nas próprias amizades e relacionamentos amorosos. Olha, eu concordo, porque assim, eu já fui muito chaveirinho de branco e ficava em um grupo majoritariamente branco. E isso foi bem prejudicial até para minha saúde mental, porque eu tinha medo de ser julgado até pela minha cultura, que nem uma vez em que eu falei sobre takoyaki, que é um bolinho de polvo, e as pessoas falavam, nossa, que nojento, um bolinho feito de polvo, esse tipo de coisa. Opa, sem querer. Houve um acidente aqui, mas continuando. Sempre a cultura do leste asiático é demonizada, né? E isso eu senti muito na pele quando era pequeno, porque eu vivia cercado de pessoas brancas e eu sempre me senti deslocado. Mas depois, eu acho que, assim, é muito bom ter amigos amarelos pela compatibilidade cultural, porque quando eu tô com pessoas brancas, eu tenho que ficar traduzindo várias e várias palavras que eu uso no dia a dia. Palavras como bachan, dichan, hoji-san, obachan, makura, furikake, que geralmente só pessoas amarelas, na verdade, descendentes de japoneses conhecem, né? Então, quando eu passei a ter amigos descendentes de japoneses também, foi muito mais fácil de me relacionar, até pelas vivências que eu tive durante toda a vida. Mas quando eu estou em um grupo com outras pessoas racializadas, eu também me sinto bem mais confortável do que quando eu estou em um grupo só de pessoas brancas. Porque eu não sei explicar muito bem esse sentimento, mas eu não me sinto julgado. Quando eu estou somente com pessoas brancas, me dá um medo de ser julgado por qualquer aspecto da minha aparência ou mesmo cultural. Eu concordo com o Enzo, eu cresci num ambiente extremamente branco. Eu cresci no interior, então não tinha a mesma colônia que tem em São Paulo. E em muitos aspectos isso foi bem destrutivo assim para mim, mas eu não dimensionei o quão desconfortável eu estava ou quão menos confortável eu estava até eu de fato fazer outros amigos racializados. E isso não é só pela compatibilidade cultural de ter outros amigos amarelos lipodescendentes, mas principalmente por causa das experiências comuns a todas as pessoas racializadas. Para quem não sabe, eu estou fazendo intercâmbio na Coreia e uma das minhas amigas aqui, ela é negra e eu nunca tinha tido uma amiga tão próxima racializada, sabe? Isso nunca aconteceu para mim, porque, enfim, como eu disse, eu cresci numa cidade extremamente branca e é muito surreal o quanto a gente tem experiências parecidas e diferentes na sua medida, mas o quanto a gente sempre consegue acabar falando de coisas que incomodam a gente e que a gente não conseguiu falar antes porque nós duas crescemos em ambientes extremamente brancos, em que a gente era o outro, a gente era o diferente. E conseguir ter alguém para compartilhar essas experiências é muito libertador, assim. E não é que os meus amigos brancos não estejam abertos para falar sobre isso, não é que eles façam por mal, é só que para eles não rola uma identificação. Para eles não existe um ponto em que eles falam, nossa, sim, realmente também passei por isso. O máximo que eles podem fazer é olhar para mim e falar, cara, eu não sei o que você está passando, mas, putz, complicado, sabe? E não é culpa deles, não é culpa de ninguém, mas às vezes é um pouco frustrante só ter essa resposta quando você está expondo uma dor ou algum problema que você está tendo com relação à raça. Complementando, né? Assim, vendo como eu cresci, assim, eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque eu cresci em ambientes que tinham muitas pessoas amarelas. Eu estudei em colégio que era um colégio japonês, então eu não tive essa experiência de me sentir o outro quando eu era mais nova. E também eu vivo num bairro que tem bastante pessoas, a sua maioria pessoas descendentes de japoneses. Mas eu já tive em lugares em que eu tava conversando com as pessoas e eu virei meio que, tipo, atração, assim, sabe? Dia das pessoas perguntarem, nossa, você fala japonês? Você pode traduzir isso pra mim? Como que fala isso em japonês? E aí são momentos que você não tem quando você tá com pessoas que são socializadas que nem você, sabe? Que eu senti muito essa diferença. Quando eu tava gravando a novela, né? Que eu gravava lá no Rio.
E era muito difícil de eu ver pessoas amarelas lá. E lá eu passei por muitas situações de virar realmente atração da conversa e você fica meio sem saber o que fazer, sabe? Porque você tá existindo ali na conversa e as pessoas, não sei, você se sente muito externo àquela situação. E quando é uma sensação totalmente diferente quando você tá com pessoas que também são racializadas, porque você conversa, e até que nem o Enzo falou, tem umas coisas que você só comenta e você percebe que as pessoas estão te entendendo e tem uma familiaridade com você, sabe? Indo para a próxima pergunta, é da Ana. Vocês acham que o mito da minoria modelo afeta nos relacionamentos familiares? Meus pais sempre me cobram em relação às notas e brigamos muito por isso. Eu acho que é uma coisa muito, talvez muito pessoal de cada relação, mas eu acho que afeta sim, porque pelo menos no meu caso, eu já sofri muito com isso também, de tipo, mas por vezes não é nem, acho que nem de nenhuma forma mas na maldade, assim, sabe? Mas eu acho que é uma coisa tão naturalizada que as pessoas não falam sobre, que todo mundo acaba aceitando, sabe? Tipo, por exemplo, de pessoas falarem, sobre essa questão das notas, de que a sua nota boa não é nunca mérito seu, mas é sim do seu gênio, que não tem nada a ver com nada, mas tudo bem. De que os méritos nesse âmbito escolar nunca são seus, né? São do seu gene asiático. E também eu já vi muitas pessoas assim falarem do meu lado de que precisa matar um japonês por dia para passar na universidade. E coisas do tipo. É bem desconfortável, assim, porque você fica meio. A culpa é minha? O que eu faço? E aí. Mas essa coisa do relacionamento com os pais, eu acho que é uma coisa bem. Porque é meio que naturalizada, que as pessoas meio que entendem que é meio que o normal. Tipo, é normal ser inteligente. É o que voltar no mito da minoria modelo. É normal ser inteligente quando você é amarelo. Mas eu não sei muito bem se é uma coisa geral, mas talvez seja uma coisa mais pessoal de cada relação com os pais, envolvendo diálogo e essas coisas. Eu acho que, assim, pessoalmente, a explicação que eu encontrei para esse fenômeno de várias famílias amarelas serem super rígidas com estudo e tal, um pouco tem a ver com uma questão cultural, no sentido de que quando essas pessoas imigram para o Brasil, elas imigram com um valor de incentivo ao estudo, valorização da educação, que já era muito forte na Ásia, e principalmente no Japão, mesmo naquela época, mesmo há mais de 100 anos atrás. E enquanto outras culturas não necessariamente tinham esse valor pela educação formal, acho que tem isso, mas além disso, também tem uma questão que para mim é muito forte, que é a questão que quando essas pessoas imigram para o Brasil, elas precisam ser melhores em tudo para ter as mesmas chances, entende? Elas precisam ser o melhor aluno da classe para ter a mesma chance de uma pessoa branca de concluir seus estudos, elas precisam ser o melhor profissional para ter a remuneração necessária para pagar os estudos dos irmãos que vêm depois. Então, esse é um fenômeno que nos Estados Unidos tem um nome que eu com certeza não vou lembrar, mas essas pessoas com esses valores mais tradicionais, elas meio que ficam paradas no tempo, porque, enfim, elas vêm do país de origem delas, que naquela época tinha esses valores, mas que hoje já evoluiu, já é mais progressista, já mudou a cabeça como qualquer lugar muda. Mas essas pessoas ainda têm a ideia de que o país de onde elas emigraram ainda existe, que o país que elas emigraram ainda tem as mesmas ideias e que a mudança de pensamento aconteceu só no país novo. Então, isso acho que é uma coisa muito real que acontece em muitas famílias de imigrantes, não só de famílias asiáticas, mas que tem uma imigração mais recente, de serem mais rígidas ou com estudo, ou serem mais conservadoras com namoro. Então, acho que não necessariamente é só o mito da minoria modelo, mas é também a situação de ser imigrante num país novo e a situação de, enfim, ter todos esses valores tradicionais e, ao mesmo tempo,
esses valores progressistas ou mais seculares rodando na cabeça e em eterno conflito, assim. Gente, eu dei uma caída, eu perdi um pouco a fala da Mila, mas a minha experiência pessoal quanto a isso. Como desde pequeno eu sempre me encaixei nesse padrão, eu sempre fui relativamente bem na escola, os meus pais meio que não me cobram muito, geralmente eles ficam inspecionando mais a minha irmã. Mas eu vejo que existe uma relação bastante grande entre as notas e as pessoas amarelas, porque geralmente querem que a gente vá bem em todas as matérias, em tudo. Aí quando eu tiro, sei lá, um 8 em alguma matéria, já é algo a se estranhar. A gente vai passar para a próxima e a última pergunta, que foi da Bruna. Ela botou assim: ultimamente tem tido muitos debates por causa da série Round Six, e vendo toda essa movimentação causada pela série, principalmente nas redes, vocês acham que essa crescente popularização de séries, filmes, músicas vindo de países asiáticos amarelos ajudam na difusão da discussão sobre orientalismo e racismo amarelo, ou apenas cria ainda mais estereotipações e fetichizações por parte de pessoas brancas? Assim, eu acho... calma, você vai falar, Mila? Pode falar. Pode Ah, falar primeiro, Enzo. tá bom. Então, eu acho que Round Six, assim como a ascensão do K-pop no mundo, trouxe muita visibilidade às pessoas amarelas, o que foi uma coisa muito boa. Mas com isso, ocorreu meio que uma inversão. As pessoas amarelas que antes não eram desejadas, aquelas pessoas amarelas que eram sujas, passaram a ser altamente superestimadas. Ah, eu queria namorar com uma japa. Eu amo comida oriental e esse tipo de comentário, sabe? Eu acho que traz sim um certo estigma para o nosso corpo social e faz com que as microagressões aumentem, mas com isso também a gente pode desconstruir essas ideias, essas novas formas que o racismo se impôs para a gente. Eu e o Enzo, a gente até fez outro evento essa semana que a gente falou exatamente sobre isso, mas o que a gente comentou muito é que a gente não está num equilíbrio saudável ainda, espero, né? Espero que algum dia esse equilíbrio saudável chegue. Porque como eu estou, antes era muito, super indesejável, esconde a qualquer custo, não mostra ninguém asiático na mídia, mas hoje é mais tipo uma superestimação. É um fetiche assim absurdo que também é destrutivo na sua medida, que também é questionável na sua medida e expõe a gente a situações muito perigosas. Um caso que eu sempre cito é que quando eu tinha uns 13 anos, ali na minha pré-adolescência, o anime estava muito em alta, era o comecinho da febre, a febre do K-pop ia começar uns 2 anos depois, mas tinha todas essas pessoas que tinham foto de anime no perfil, que tinham esse claro gosto, esse claro vício nesse tipo de consumo de mídia. E eram homens de 30 anos, basicamente, que me chamavam no chat do Facebook para conversar comigo, porque eles adoravam a minha cultura, não sei o quê. E graças a Deus, meus pais, eles sempre me instruíram bem sobre essa relação na internet e falar com estranhos. Mas é uma situação de muito risco. É uma menina menor de idade sendo exposta, e não é que foi uma ou duas vezes, era todo dia tinha uma mensagem nova, todo dia era uma pessoa nova. E não tem como você humanamente ficar bloqueando essas pessoas a todo momento, ignorar essas pessoas a todo momento. Querendo ou não, foi uma época muito conturbada, assim, por causa disso, sabe? E acho que, então, ao mesmo tempo que faz bem, porque expõe pessoas que nunca tiveram contato com nada asiático na vida, a ver mais as pessoas, a enxergar a gente, ao mesmo tempo também transforma a gente
numa caixinha, num protótipo de ser humano que eles veem nessas séries, nesse tipo de mídia. E isso põe a gente em situações bem perigosas. Só complementando, assim, eu concordo muito com o que eles falaram. Mas eu acho que tem diferentes tipos de representatividade, eu acho. Tipo, tem vezes que amarelos aparecem nos veículos midiáticos e reforçam os estereótipos. E isso eu acho que é uma coisa ruim, que acaba sendo até um desfavor, assim. Porque quando você reforça quando você mostra esse tipo de amarelo estereotipado, você acaba reforçando muito mais as coisas relacionadas à minoria modelo e acaba por reforçar, e eu acho que nesses casos até é mais prejudicial do que ajuda nesse sentido de representatividade. Mas, por exemplo, eu fiquei muito feliz, assim, de ver mais pessoas amarelas por aí, assim, na mídia. Primeiro por abordar mais esse assunto, mas também, como, por exemplo, o que eu falei antes, eu acho que o filme que marcou muito, que saiu há pouco tempo atrás, assim, relativamente, foi Para Todos os Garotos que Já Amei, porque eu percebi que tinha uma protagonista que parecia comigo, e eu fiquei, meu Deus, isso é muito legal, porque eu finalmente vi alguém que se parece comigo na Netflix, sabe, que é um veículo midiático muito influente, e também eu achei legal que, obviamente, ela tem questões da personalidade dela que são ligadas ao fato dela ser, acho que, coreana na série, descendente de coreanos, a mãe dela é coreana, mas que ela não se resume a isso só, sabe? Ela tem uma personalidade, ela tem gostos que vão muito além do que essas projeções de raça impõem. Também, quando o filme Parasita ganhou o Oscar, eu achei que foi uma coisa muito importante, porque também mostra que é um filme que é coreano, que mostra pessoas que têm personalidades diferentes, que são indivíduos diferentes e que não é o fato deles serem amarelos não influencia diretamente no que eles fazem, no que eles falam. Então é uma coisa muito, assim, muito legal de ver como um filme que não é americano teve tanta visibilidade, né, quanto o que ganhou o prêmio do Oscar, que é uma grande premiação. Mas também, que nem vocês falaram, de que essa influência também traz esse outro lado de fetichização, que você começa também a ser um, um fetiche, né? Você se torna esse fetiche, parece que você é procurado por conta disso, por conta das suas características físicas. Isso acaba te tornando também, tira essa questão humana seu, sabe? Uma coisa que você tem outros gostos, enfim, outras coisas que vão além do seu estereótipo de raça, e as pessoas te reduzem a uma ideia que eles têm de como é um amarelo, de como que as pessoas vivem, ou até essa questão de ser procurado por conta das suas características físicas, sabe? Que é uma coisa muito, sei lá, para mim, você trata outra pessoa como totalmente estranha, totalmente externa, que não tem nada a ver, tipo, que não é humano que nem você, sabe? Bom, gente, eu acho que essa foi a última pergunta, né? Nós vamos, nós vamos passar o vídeo agora, não é isso? Oi, sim, eu acho que o Vitor quer. Não sei se o Vitor quer falar alguma coisa. Pode falar, Vitor, antes de eu passar o vídeo. Não, tinha um último comentário para fazer, porque essas duas últimas falas de vocês me lembraram muito da palavra exotização, né? De se apropriar de algo, de aspectos culturais, para trazer nessa posição daquilo que é extravagante ao que tem aqui nessa posição da normatividade, né? Que é branca, né? Então, gente, só eu queria, né, para a gente encerrar, para poder começar o vídeo, em primeiro lugar, dizer assim, o nível desse debate, que delícia, sabe? Eu quero muito que a gente continue com isso, e eu queria falar só uma coisa sobre o que a Julie falou, que para mim é uma marca importante disso que vocês estão falando sobre não apenas a exotização, mas essa superestimação.
que a Julia acabou de dizer. E, de repente, as pessoas começam a chamar a gente para os debates pelas nossas características físicas e não pelo que a gente tem a dizer. Mas eu vou te falar, Julie, no caso das mulheres brancas, no meu caso, né, é a mesma coisa. Em qual sentido? No sentido de que tem essa coisa politicamente correta de que qualquer mesa de debate precisa ter uma mulher. Não importa o que ela tenha a dizer. É só para parecer assim que não é só uma mesa com macho branco. Então, hoje em dia um pouco menos, sabe, Julie? Mas alguns anos atrás, me chamavam para algumas mesas, mano, tipo, porque eu não tinha nada a dizer sobre aquilo. Né? Que não era nem perto das coisas que eu estava estudando, sobre as quais eu estava escrevendo. E aí eu recebi um convite, né? Porque tinha assim, olha, uma mesa só pode ser uma mesa de gente do bem se tiver uma pessoa, uma mulher negra, um homem negro, e assim você vai, em tese, democratizando os espaços. Então, isso vem... eu estou muito feliz de ter ouvido essas coisas de vocês, porque vocês, tão jovens, quase saindo da adolescência, estão se ligando nisso. E eu acho que isso é uma coisa, gente, muito, muito importante, porque fica parecendo que é uma coisa do bem, mas não é. Viu, Julie? Isso que você falou é muito importante, né? Vocês, Enzo, Mil, a Julie, todo mundo que está aqui escutando a gente tem que ser chamado para falar nas mesas, nos debates, sobre alguma coisa sobre a qual nós estamos refletindo, e não pelas nossas características físicas. Por isso, toda nossa luta antirracista, anti o heteroterrorismo, né, antimachista, ela vai ser sempre duas frentes, sabe, gente? Vai ter toda a nossa luta nos movimentos sociais, e para vocês que vão estar na universidade ou estão, né, levar essa luta para dentro da universidade, né, exatamente para que essa questão fique marcada. Quando vocês forem chamados, não é pela característica física. Então, essa mesa tem que ter uma mulher amarela. Não importa se ela não discute as questões, mas você parece que está preenchendo ali aquilo que se espera, né, de pessoas que estão politicamente corretas no debate. Não é isso. Né? Se tem uma coisa que nós temos, gente, eu, vocês e todo mundo que é pela luta antirracista, heteroterrorista e tudo isso, é incomodar. De preferência que nem chamem a gente, tão chato que a gente vai ser. Sabe, os chatos do rolê? Justamente porque essa é uma maneira de você reforçar mesmo esse estereótipo e de uma luta que nesse sentido, fica só na superfície, quando são questões que abalam todas as nossas estruturas, todas essas microviolências que nós sofremos todos os dias. Então, eu fico aqui muito contente, muito obrigado pelo convite, me sinto privilegiada de poder ter escutado vocês essa noite, espero que a gente possa repetir isso no ano que vem, presencialmente. Então, muito obrigada, e então agora eu passo a palavra aqui para, acho que é para a Ju, né? Para ela poder colocar o filme. Então, o vídeo tem quase 9 minutos, então a gente está achando melhor mandar o link. O vídeo é muito, muito bom, então a gente vai compartilhar o link aqui, e aí a gente vai para as considerações finais, se vocês quiserem se despedir, falar alguma coisa. A mesa foi tipo, muito, muito boa, e obrigada, pessoal. Primeiro eu queria agradecer de novo pelo convite. Eu fico muito feliz de ver que esse assunto tem tomado cada vez mais dimensão e que as pessoas agora, enfim, estão dando mais voz a essa pauta, que eu acho que é muito importante. Queria, enfim, agradecer de novo o convite e também a participação de todo mundo que mandou pergunta no chat. E é isso. Eu também gostaria muito de agradecer o convite. Gostaria de agradecer por ter voz nesse debate. E esse debate de hoje simboliza um dos atos que vai tirar a etnia amarela da invisibilidade na sociedade. Muito obrigado por hoje.
Eu também queria agradecer muito pela oportunidade. Eu sempre gosto muito de vir falar enfim, com o público sobre esse assunto. E muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todo mundo que compareceu, todo mundo que esteve disposto a ouvir aí a gente falar quase uma hora sobre isso. E obrigada, Ju, obrigada a galera da PUC aí por ter chamado a gente. E é isso. Qualquer coisa, pode chamar a gente no Instagram, pelo menos me chamar no Instagram, que eu respondo qualquer eventual dúvida ou crio conteúdo sobre isso, enfim. É isso. Sim, o mesmo comigo. Até se você for uma pessoa amarela, estiver passando por um momento difícil e tudo mais, pode me chamar no Insta que eu geralmente respondo. e.n.zzz.o. ZZZ porque uma das atividades que eu mais gosto de fazer é dormir. Gente, então eu já dei aqui os meus agradecimentos, então, mais uma vez, para todo mundo que veio aqui assistir, né, o debate, muito obrigada. E querendo me chamar de novo, o convite já está aceito, viu? Gostei muito de participar aqui dessa mediação. Então, olha, uma boa noite para todo mundo. Copiem o link para assistir o vídeo.